Você quer ser capaz de resolver uma coisa que você precisa muito, mas você é a primeira pessoa a se descredibilizar. Então vamos analisar com cuidado hoje a situação de vida que você tem passado, que você precisa resolver e o que é que você tem feito de errado para não alcançar o que você tanto quer ajustar na sua vida, visto que está acontecendo algum problema, ele já tem se postergado por um bom tempo, se estendido mais do que deveria, então ele já deveria ter sido resolvido, você já entendeu que precisa resolver, mas não consegue. Porque na hora de ver cenários, analisar ou tentar resolver, você se sente incapaz. E é aí que entra se descredibilizar e o que você faz com você na hora que você mais precisa de suporte. Meu nome é Larissa, eu sou psicanalista, especialista em atendimento de casais e aqui nesse canal você aprende sobre inteligência emocional, comunicação assertiva e maturidade para uma vida. E para a gente desconstruir isso na sua cabeça, a gente primeiro precisa analisar qual é a situação de vida que você está passando. Qual é o problema hoje que tira a sua paz, que não te deixa bem, que tira de você até mesmo o seu bem-estar, a sua qualidade de vida? Tem problemas que a gente pensa que é uma coisinha simples, até que isso vai tomando uma proporção tão grande, às vezes mais que o previsto, que chegam a tirar a sua paz e o seu bem-estar. Quando você pensa que não, só pensa naquilo, a necessidade de resolver aquilo aumenta dentro de você como forma de ansiedade, de angústia, de tristeza, de desespero. É até um sinal bem interessante que eu vejo durante as sessões, quando algo precisa ser resolvido, vai se intensificando. E um dos grandes sinais de você estar no seu limite é aquela sensação de desespero, de eu não aguento mais, eu não aguento viver nem mais um dia disso, eu não aguento mais acordar amanhã e encarar isso. Então, poxa, há quanto tempo que isso não está se estendendo na sua vida? Em primeiro lugar, é preciso que você se pergunte, que eu gosto muito dessa reflexão, tá? Por isso que eu vou te falar que é, quando isso incomodou uma primeira vez, ou começou, por que que eu deixei passar? Por que que eu pensei que poderia aguentar? Por que eu relevei? Antes de tudo e de olhar como resolver, é bom que você analise as escolhas que você tomou lá atrás para que você, tendo em vista não se repetir, não as tome novamente. Às vezes você pensa que aguenta mais do que pode e não aguenta. Às vezes você pensa que vai sustentar, mas não, já está no seu limite. Às vezes você pensa que vai levar numa boa, mas já não está legal. Então, o que que levou aqui a você a reavaliar? A dar mais um tempo, a deixar passar, a aguentar mais um pouquinho que não te fazia bem, porque já não estava bom. Então é bom que você busque a resposta de por que eu lá atrás deixei passar, porque agora a sensação é de desespero, agora a sensação é de caramba, eu já deveria ter resolvido isso há muito tempo. E o mais interessante é que às vezes eu sei como resolver, eu já criei o cenário 10 vezes na minha cabeça, mas eu não consigo. E é por isso que a gente vai conversar sobre isso de uma forma bem detalhada. E se você gosta de vídeos assim, já curta esse vídeo, nos siga no canal porque tem vídeo novo toda semana. E é interessante como não adianta às vezes ter a ideia ou ter o plano. Porque antes disso precisa ter a coragem. E essa é uma das maiores queixas que vocês trazem, de eu não tenho coragem, eu não consigo, seja impor um limite, falar algo com alguém, ou terminar um casamento, terminar um relacionamento. Lari, eu acho que eu consigo, eu sei como fazer, mas Lari, me falta coragem. Falta coragem porque você é a pessoa que se descredibiliza. Você olha pra si, ainda que não verbalize, mas lá dentro na sua cabecinha, os medos tomam conta de uma forma que você acaba dizendo pra si, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso não vai dar certo, não é do jeito certo, não deveria ser agora. São tantas questões que, no geral, você se descredibiliza, até mesmo sobre estar tomando a decisão certa. E é isso principalmente que faz você voltar o quê? Um passo para trás na hora do na hora do vamos ver pra vou pensar mais um pouco, vou avaliar mais uma vez, porque você não credibiliza também que é o tempo certo para você, que é o momento certo, que você não está bem. Então você sempre flexibiliza os seus limites, você sempre acha que pode mais um pouquinho, e aí nesse mais um pouquinho você vai ter o tempo hábil para repensar e reavaliar como vai fazer, se vai fazer, e então você acha que vai ter um momento correto, um momento exato, quando a gente sabe lá no fundo que não existe momento certo. É uma das coisas mais difíceis a se entender quando a gente acha que não. Se eu penso, se eu me preparo e eu analiso, vai ter um momento certo. Mas quando existe medo e insegurança, nunca vai ter um momento certo, porque você espera que ele chega, mas a sua autocobrança e o medo faz sempre com que você espere mais um pouquinho, que seja um sinal, seja um detalhe, e a partir daquela coisinha você vai ter o discernimento de que não, é agora. Quando não, já existiram várias situações, vários momentos e você deixou passar. Para isso você precisa parar de se flexibilizar
de achar que pode mais um pouquinho e de se validar. Aqui a gente cai em outro ponto. É preciso que você valide o desespero, a dor, o desconforto e a sensação de estar nessa posição. De olhar para si e falar assim: olha, você não aguenta mais. A gente está no limite. Olha, eu tô cansada. É preciso que antes de você querer que alguém entenda, você olhe para si e admita. A partir disso, você vai ter um pouquinho mais de clareza para ter como suporte o não, eu sei do que eu tô sentindo. Eu sei que eu não aguento mais, eu sei que eu estou no meu limite. Mas se você duvida de si, você duvida que está no limite, levando a pensar o quê? Que aguenta mais um pouquinho. Então, assim, flexibilizando-se. Isso se agrava e piora quando você espera o suporte e a ajuda de alguém para resolver essa tal coisa e você, infelizmente, não vai ter. Não adianta esperar que você não vai ter. Você vai ter que fazer isso por si, tomar a sua decisão, encarar a realidade, mas infelizmente você não está fazendo isso, porque está esperando que venha alguma validação externa, algum suporte, e infelizmente na vida adulta as decisões difíceis, elas são suas. E o que as torna tão difíceis é o grau de importância. Poxa, se não fosse importante para você, seria fácil, seria básico, seria qualquer coisa. Mas está sendo difícil por ser importante para você. Então eu espero que isso até acalente o seu coração, que, poxa, eu imagino que seja difícil, por isso que você está demorando tanto, mas deveria ser tão importante, ao ponto não só de ser desesperador, mas de um lado dolorido, mas para ser urgente, emergencial, no sentido de para ontem, para agora, e eu vou resolver. Só que aí você monta os cenários, pensa em possibilidades e não se sente confiante por não achar que é bom o suficiente. Aquilo que você planejou falar ou como você planejou fazer. E eu queria te dizer uma coisa que é muito importante que você preste atenção, que é o seguinte: a forma como você pensa de fazer algo ou de resolver algo, ali é a melhor maneira possível. Porque é o seu jeito de ser, com os seus sentimentos e a sua solução. E tem que ser do seu jeito. Não é uma ideia externa, não é uma possibilidade externa, não é uma solução vinda de outra pessoa que vai resolver tão bem o seu problema como você pode resolver. Esse potencial ninguém tem como você. E é por isso que é importante que você se valide, para que aos pouquinhos, né, essa coragem seja construída. Essa coragem, ela vem de você se olhar e entender, alcançar a maturidade do que eu estou te dizendo agora, que é: ninguém vai resolver com tanto carinho, tanta cautela, com tanto conhecimento o seu problema como você, porque ele é seu. Ele não é da outra pessoa. Alguém pode te dar um conselho, uma ideia até boa, mas ninguém vai resolver com o potencial que você pode resolver. E quando paramos para observar o porquê isso tanto se alimenta de você se descredibilizar, é só a gente olhar facilmente para o seu dia a dia, para a sua semana, para o seu mês, e nós vemos aí falta de autocuidado no seu dia a dia, atos ou escolhas em que você não se escolhe, situações em que você não se prioriza, momentos em que você facilmente se deixa de lado. Então essa descredibilização, ela não acontece só nessa hora em que você precisa resolver algo importante, como no dia a dia, como em situações pequenas, cotidianas, que você podia, não só podia, como precisava ter se escolhido, mas se deixou de lado. Isso acaba virando um hábito tão grande que você também cai em se flexibilizar, porque sempre acha que pode aguentar mais um pouquinho. Mas você tá tendo ansiedade, tá tendo crises de choro, tá se desesperando, tá num sentimento de que não aguenta mais. Então não dá para se estender mais. Isso se agrava, ainda mais quando a decisão que você precisa tomar, ela envolve uma outra pessoa. Isso se for um relacionamento, uma amizade, alguma coisa, até dentro de trabalho, quando envolve outra pessoa e você está com medo do sentimento da outra pessoa, de como a outra pessoa vai ficar, você preste muita atenção no que eu vou te dizer e tenha muito cuidado com isso aqui, que é o seguinte: não dá para tomar uma decisão super difícil, como a que você quer tomar e ainda não tomou, e ainda tentar se responsabilizar pelo sentimento alheio, de prevenir ou evitar que a pessoa sinta, pense em alguma coisa. Porque assim, às vezes a gente não tá dando conta nem de si. Aí você quer tomar uma decisão difícil, que ok, vai envolver outra pessoa, e você quer controlar, tentar evitar o desespero, a tristeza, o que a outra pessoa vai sentir e falar, quando isso é impossível. Não dá para controlar o que o outro vai sentir. Então assim, cuidado se a sua decisão ela está pautada em evitar alguma emoção do outro, alguma reação do outro, porque você não vai ter o controle sobre isso. Vocês me reclamam até, trazem essa queixa muito em sessão, e eu digo assim: o máximo que você pode fazer, eu vou te dar essa dica, é o seguinte: o máximo é você buscar ser gentil, educada, empática e respeitosa. Que assim, você quer comunicar alguma coisa, então vamos comunicar sem xingar e ofender. E você quer
falar alguma coisa, então você pode esperar o melhor período sim para outra pessoa. Mas nem sempre o tempo da outra pessoa vai ser o melhor para você. E na dúvida é melhor o seu tempo do que o tempo da outra pessoa. Porque você já aguentou demais. Então tem que ter um equilíbrio também, porque nem sempre você vai saber o que é o momento certo ou o melhor momento para outra pessoa. Então, na dúvida, busca ser empática, tentando entender, tentando assim falar numa boa para ser gentil, coisa e tal, que é o máximo que você pode se dar, né? Ser respeitosa, empática, gentil e um abraço, porque você não vai ter um controle sobre as atitudes, sobre as reações do outro. Então, avalie como você vai demorar para tomar essa decisão, quando no final das contas você não vai poder evitar o outro ficar triste, o outro ficar chateado, o outro se frustrar porque criou uma expectativa e não esperava que você fosse tomar essa decisão. E infelizmente o outro, assim como você, vai ter que encarar as consequências e os sentimentos daquilo e as emoções que aquela situação vai promover. Você já não está lidando esse tempo todo? Você já não está tentando administrar isso tudo o tempo todo? Então, dê a oportunidade do outro lidar também da melhor maneira possível, assim como você tem tentado por si. Eu sei que você se questiona, se sente insuficiente, paralisa, chega a se culpar. Eu sei que é difícil, compreendo que o peso é grande disso tudo, de tomar essa tal decisão e de resolver tal coisa. Mas eu te garanto que quando você desiste de tomar a decisão, quando você se descredibiliza com seus próprios pensamentos, é pior. Você acaba aumentando aquilo dentro de si. Vai doer mais, vai ferir mais, vai se tornar mais difícil. Então é mais interessante, buscando ser racional, buscando ser mais madura, que você entenda que não vai ter um tempo certo para todo mundo. Na dúvida, é melhor um tempo certo para você, ou que você enxergue para o outro e vá, e arrisque, porque aguardar o tempo certo vai fazer com que você sempre se demore mais do que deveria em determinadas situações. Quando você se demora de tomar essas decisões porque está se descredibilizando, seja por medo, seja pelo que for, mas principalmente por achar que não é capaz e se sentir insuficiente, isso quer dizer que você tem aceitado muito menos do que você deveria das relações. Isso significa que você tem se adaptado demais às coisas, até mais do que você deveria. Isso significa que para tomar decisões você costuma esperar o outro do que tomar por si. E então existe o sentimento de paralisar, porque gostaria de algum movimento do outro que ajudasse, que facilitasse, quando tem que vir de você se é o seu querer. Então existe aí também o movimento de não se levar em consideração, de não ouvir o que se está sentindo e não se validar. Você deve também, eu imagino, sentir culpa quando alguma coisa não funciona, quando você tenta de alguma maneira consertar, resolver e não sai como você gostaria. É compreensível a culpa, mas infelizmente a gente não tem o controle sobre tudo na vida e é bom ter essa clareza, é bom alcançar essa maturidade de, infelizmente, as coisas não vão sair como você gostaria o tempo todo. E eu sei que no fundo você até saiba disso, mas na prática a gente sabe que é mais doloroso. Por isso que é bom que você preste atenção que alguns passos na vida você vai precisar tomar, por si, pelo seu bem-estar, pela sua sanidade, porque, poxa, quantas situações não tiram nossa paz? Às vezes até trazem a sensação da gente estar perdendo a sanidade, assim, eu vou ficar maluca, vou ficar louca, eu não aguento mais. Isso pode vir a acontecer, no sentido disso se intensificar e você se perder de si e vir aquela sensação de loucura, de não se reconhecer, de não estar mais bem consigo, e ainda mais se você já estiver nesse lugar. Então já passou muito mais do seu limite. E eu te garanto que você não precisa ter uma clareza absoluta sobre algo para se respeitar. Você não precisa ter a garantia de uma situação para se respeitar, para se tratar bem. Isso vem antes de qualquer coisa. E aqui vem a grande reflexão desse vídeo, que é muito bom que você preste atenção, que eu sempre digo nos meus atendimentos para vocês que trazem a dúvida e a angústia sobre decidir algo, que é a seguinte, presta atenção. É muito bom você ter o tempo, né, para decidir, e você tomar um tempo para escolher e para refletir é fantástico. Se você tiver essa oportunidade de poder se dar um tempo, coisa e tal, excelente. Se dê, tenha. Mas, infelizmente, ao demorarmos demais para tomar uma decisão que precisamos tomar, esse tempo que a vida te deu vai acabar. E aí vai ser a vida que escolherá por você. E quando você ver a vida escolhendo por você, não vai ser tão confortável ou agradável como poderia ter sido, ou você gostaria. Talvez seja até tão doloroso quanto, mas aí você tem um plus, você vai encarar a frustração de não ter podido escolher. Às vezes vai doer tanto quanto você ter escolhido, só que vai ter esse a mais, que é encarar a frustração de eu não escolhi,
eu deixei passar, não foi do jeito que eu poderia ter querido ou planejado ou me preparado. Isso acontece muito em términos. Eu vejo bastante, às vezes, a necessidade de finalizar um ciclo, que vocês se estendem mais do que deveria. A pessoa, a vida, o universo, amizades, atitudes, situações dão todos os sinais que precisa acabar, que precisa finalizar, mas você se posterga, você demora, esperando o melhor momento, a melhor conversa, a melhor possibilidade ali, e não acontece. Você não segue com o que você gostaria, não dá seguimento, e aí o que acontece da vida decidir é que outra pessoa vai pegar e vai decidir e vai terminar com você. Aí você vai ser pega de surpresa, e aí você não vai gostar. Vai ser doloroso, porque eu fui rejeitada, a pessoa me tirou da vida dela, ela me excluiu, ela me colocou pra fora depois de tudo que eu aguentei. Mas você também já estava querendo isso, e você que não tomou atitude, mas o outro pegou e teve coragem. A coragem que você relatava e se queixava não ter. Então, você vai ver, às vezes, que a pessoa ela fez sem coragem. E aí caímos também no aprendizado de que nem tudo que você vai fazer precisa de coragem. Às vezes é com medo e arriscando. Porque se você não puder escolher, cuidado, a vida vai escolher por você. E lembra do que eu te disse sobre você ser a pessoa que mais se conhece e será mais capaz de resolver as suas próprias dores e questões? É porque você conhece a sua vida. É porque no fundo você se conhece e sabe quando algo não vai pra frente, quando algo vai acabar e algo precisa ser decidido. A vida também sabe. Por isso que a vida te dá a possibilidade de escolher e resolver. E quando você não faz isso, a vida vai e faz por você. Não sei se você vai enxergar como uma rasteira da vida, uma onda levando tudo, ou a possibilidade de, não precisei fazer, fizeram por mim. A pessoa fez por mim. Se você encarar isso como algo positivo, é excelente. Se você encarar isso com a frustração de eu não pude escolher, vai ser doloroso. E você vai ter que encarar. Porque a vida vai fazer com que aquilo que você precisa aconteça. Então, na dúvida, não se descredibiliza. Não faz isso com você, porque a sua vida precisa da sua coragem, precisa da sua credibilidade, da sua força. Então, guarde que você é a pessoa que mais se conhece, mais entende as próprias necessidades. E, às vezes, não é coragem que a gente precisa, é arriscar. Arriscar e ver o que vai acontecer, porque somos pegas tanto de surpresa já, com coisas que a gente não queria que acontecesse, que a gente não queria que fosse assim, a gente encara, a gente sofre e passa. Então, na dúvida, que seja por nossas escolhas e por como queremos que as coisas sejam minimamente, e a gente vai lidar depois com aquilo. Porque se não for assim, a vida vai escolher por você. E aí depois nós vamos ver se foi confortável mesmo ou não. Ok? Então que você saiba se escolher sem se descredibilizar, que você sim possa ter paciência para suas escolhas e vá, até sem coragem, para que você possa fazer por você, porque a vida já está dando sinais que está passando do tempo. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você possa enviar esse vídeo para alguém que você ama também ter essa reflexão. Deixe seu comentário aqui e nos vemos no próximo vídeo.